Olá, seja bem-vindo a esse espaço virtual, a nossa igreja. Já desde alguns meses nós temos nos reunido aqui, aliás, já vai no tempo total, já há quase um ano, já estamos no segundo ano. Tivemos no meio do caminho alguns períodos em que nos reunimos presencialmente, mas já estamos entrando no segundo ano desde que essa pandemia começou e que os cultos online tiveram lugar. Estamos felizes, aliás, porque apesar das circunstâncias, aqui no Distrito de Santo Amaro temos tido um grande número de pessoas que têm congregado todos os dias de culto, aos sábados, aos domingos, às quartas-feiras, têm buscado a presença do Senhor. Podemos dizer que a adoração aqui não parou, apesar do templo estar fechado. A igreja continua viva, mais viva do que nunca. Louvado seja Deus por isso. Estamos sendo edificados através da palavra de Deus, de maneira muito especial aos domingos, com as séries que temos feito. O objetivo dessas séries é conseguirmos nos aprofundar um pouco mais dentro de alguns temas da Bíblia. No domingo passado, nós começamos uma temporada sobre os evangelhos. Dentro dessa mesma temporada, dessa série sobre os evangelhos, estamos analisando os sinais que Jesus Cristo realizou e que foram registrados por João em seu evangelho. Sinal, só relembrando um pouco daquilo que vimos no estudo passado, na perspectiva de João, são simplesmente os milagres que Jesus realizou. Os outros evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, chamam de milagre. O que eles chamam de milagre, o João, ele vai dizer, são sinais. Um sinal é algo que indica algo maior. Por exemplo, quando vamos procurar um hospital, você encontra, às vezes, quando está chegando na cidade ou no bairro onde se encontra o hospital, você encontra uma placa dizendo hospital a tantos quilômetros. Você não fica ali na frente da placa dizendo, olha, vim aqui fazer uma consulta. Não é isso que acontece. Você segue a indicação, você segue o sinal até conseguir encontrar o hospital, e no hospital os médicos que você precisa encontrar para poder passar por uma experiência de consulta médica ou de tratamento médico. Dessa maneira, João vai dizer que o milagre, ele não é um fim em si mesmo. O milagre é um sinal de uma realidade maior. Qual é a realidade? De que Jesus Cristo é Deus. E que compreendendo isso e crendo que Jesus Cristo é Deus, nós recebamos a vida eterna através dele. Portanto, o sinal, ele simplesmente serve como um indicativo de uma realidade maior, a realidade que Jesus Cristo é Deus. Portanto, precisamos compreender que o objetivo principal de João, ao escolher, ele pensou 7 milagres dentro do seu evangelho, 7 sinais, com um objetivo muito claro, mostrar que Jesus Cristo é Deus. E vamos analisar cada um deles. Hoje vamos analisar o primeiro milagre que é mencionado no Evangelho de João, só relembrando que os milagres que João vai mencionar são exclusividade do seu evangelho, eles não aparecem em outros evangelhos, há apenas um que aparece em outros evangelhos, mas o que João vai fazer, ele dá uma ênfase completamente diferente da ênfase que os outros evangelistas dão. Os outros evangelistas vão simplesmente mencionar, vão relatar o milagre, como ele aconteceu, mas João não apenas vai relatar o milagre, ele vai mostrar qual era o propósito de Jesus ao fazer aquele mesmo milagre, ok? Então eu quero sem mais delongas, eu quero te convidar para poder abrir a sua Bíblia em João, o capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1, e vamos analisar aqui o primeiro sinal que João vai mencionar aqui no seu evangelho. Para essa temporada, eu estou usando a nova versão transformadora da Bíblia, a NVT. Ok? Se você quiser acompanhar aí na mesma versão, independente de você ter aí a versão em papel ou no seu aplicativo, no seu computador, o sentido será o mesmo. O texto diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse:
agora levem um pouco ao encarregado da festa. Assim que eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelando assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Só até aqui. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tua palavra. Ministra os nossos corações nesse momento através dela. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. A primeira informação que eu gostaria de destacar dentro do nosso estudo hoje é o que vai aparecer no último versículo que nós lemos. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Essa informação aqui é uma informação importante, por quê? Porque algumas pessoas querem, analisando alguns dos evangelhos apócrifos, como, por exemplo, o evangelho de Tomé, o evangelho de Nicodemos, o evangelho de Pedro, entre outros vários evangelhos apócrifos, que na grande maioria foram escritos no final do segundo século, mas que os autores acabaram lançando mão do nome dos apóstolos ou de pessoas importantes que são mencionadas nos evangelhos para poder dar credibilidade para a sua obra, e que, em sua grande maioria, retratam uma visão gnóstica do cristianismo, ok? E boa parte deles dedicam os seus escritos àquele período obscuro em todos os 4 evangelhos, que é o período da infância de Jesus. Infância e adolescência de Jesus Cristo, juventude de Jesus. Existem alguns, como por exemplo o Evangelho de Tomé vai mencionar que Jesus Cristo, em determinado momento, viu um passarinho morto, chegou até lá e tocou no passarinho, o passarinho passou a voar, foi ressuscitado. Em outros momentos, menciono que Jesus Cristo foi chamado a atenção por um dos seus professores, que queria que ele fizesse melhor os seus trabalhos, e ele, então, irado com aquela situação, amaldiçoou o professor morreu. Outro momento vai mencionar que um coleguinha de Jesus havia se desentendido com ele, e Jesus amaldiçoou o menino também morreu. Outros vão mencionar que, enquanto Jesus Cristo caminhava pelos bosques, aonde ele caminhava, as flores cresciam logo atrás. Então, existem muitas pessoas que creem nesses evangelhos apócrifos e querem mencionar que Jesus Cristo, antes de ter começado seu ministério público, ele efetuou alguns milagres. João aqui está sendo específico, explícito. Ele menciona esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. O ministério público de Jesus havia já começado, ele já tinha sido batizado por João Batista, logo na sequência ele foi batizado por João Batista, foi para o deserto, onde ele passou cerca de 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Dali ele vai para a região de Nazaré, os seus primeiros discípulos já estão seguindo Jesus, e nesse meio tempo acontece esse casamento em Caná da Galileia. Caná era uma pequena vila que ficava mais ou menos uns 13 quilômetros ao norte de Nazaré, a cidade onde Jesus Cristo havia sido criado. O texto vai deixar claro que Maria, mãe de Jesus, já estava lá. Provavelmente, esse casamento tenha sido de algum familiar de Jesus Cristo, da família de Jesus. Não sabemos se é um familiar de Maria, provavelmente é um familiar de Maria, porque você vê Maria com uma posição aqui meio que de destaque nesse casamento. Parece que ela está meio que coordenando ali os acontecimentos do casamento, ela está por dentro dos bastidores, tanto que ela vai perceber os problemas que estão acontecendo e vai tentar resolvê-los. Ela toma à frente a prerrogativa de poder resolver os problemas que estão surgindo dentro do contexto desse casamento. O que alguns comentaristas vão mencionar que isso significa que provavelmente esse casamento era de algum familiar próximo da própria Maria ou da própria família, portanto, do próprio Cristo Jesus. O fato é que Cristo Jesus foi convidado, e junto com ele, os seus apóstolos. Eu não sei se o fato dele ter convidado tanto crente para uma festa só
pode ter sido o suficiente para poder fazer com que as provisões para o casamento tenham acabado tão cedo. Um casamento naquela época durava em torno de 5 a 7 dias, dependendo da condição financeira da própria família do noivo. O fato é que recebiam as visitas e as visitas ficavam junto durante todo esse período. E a família do noivo tinha que se preocupar com hospedagem para esse povo todo, com alimentação, com tudo. Eram 7 dias, de 5 a 7 dias de festividade, comemoração. Nós não sabemos a razão pela qual o vinho acabou. O que sabemos é que o vinho acabou. Não sabemos se eventualmente convidaram mais pessoas do que aquilo que eles podiam receber. Não sabemos se houve pessoas que apareceram sem ser convidados. Nós não sabemos. É provável, dizem alguns comentaristas também, que essa fosse uma família muito simples, uma família de pessoas pobres. E talvez a preparação que eles fizeram, ou a conta que eles fizeram, não era uma conta que pudesse contemplar tanto tempo de festividade. Não sabemos quanto tempo de festa já tinha acontecido, não sabemos se isso aconteceu no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia de festa, não sabemos quanto tempo passou. O que sabemos é que algo terrível aconteceu. O que aconteceu foi, o vinho acabou. Dentro de uma comunidade judaica, o vinho era alguma coisa que representava muita coisa dentro de uma comemoração como essa. O vinho representava alegria. O vinho representava o elemento que traria alegria para a festividade. Então, quando o vinho acabou, a alegria do casamento estava terminando. Agora, veja, eu quero que você entenda aqui o seguinte. É lógico que seria uma situação muito vergonhosa para a família ter que agora reunir os convidados e dizer, olha, gente, acabou o vinho, então cada um pode seguir o seu caminho, vai embora para sua casa, siga na direção, infelizmente as coisas acabaram, mas se você parar para poder analisar, você vai chegar à conclusão de que terminar o vinho dentro de uma festa não era uma situação que faria, por exemplo, com que o casamento acabasse, com que aquele casal recém-casado rompesse a sua ligação porque o vinho tinha acabado. O máximo que ia acontecer, uma vergonha para a família, as pessoas iam comentar durante um bom tempo, foi lá naquele casamento onde o vinho acabou. Mas, de alguma maneira, eles superariam isso. Não era uma situação de vida ou morte. Mas uma coisa é certa, o vinho acabou a alegria, portanto, daquela festa. E quando isso tudo acontece, eu quero só te lembrar o que João está dizendo. Jesus ainda não havia operado nenhum sinal milagroso. Ele ainda não havia feito nenhum milagre. Nenhum sinal tinha saído ainda das suas mãos. Mas mesmo assim, quando o vinho acaba, Maria, sua mãe, está ali entre os participantes da festa. Como já mencionei, provavelmente Maria fazia parte da organização da festa. Ela vai agora procurar Jesus e vai dizer, Jesus, o vinho acabou. E eu quero que você compreenda que Maria aqui está sendo tendenciosa. A gente precisa lembrar aqui toda a carga de emoção que esse texto está trazendo. Você tem que parar para poder analisar aqui o todo. Se realmente essa era uma festa onde os familiares da Maria estavam por ali, essas pessoas estão familiarizadas com uma situação que havia acontecido cerca de 30 anos antes e que tinha trazido grande vergonha para a própria família lá em Nazaré. Maria estava noiva do Zé e a Maria apareceu grávida. E todo mundo sabia que o Zé não era o pai dessa criança. Portanto, o Zé, como era um cara de bom coração, acabou assumindo, mas a criança não era do Zé. E a Maria depois surgiu com uma conversa de que um anjo tinha aparecido para ela e que o Espírito Santo de Deus viria sobre ela, ela ficaria grávida do Espírito Santo. E que a criança que ela geraria no seu ventre era uma criança especial. Quantas vezes a Maria repetiu para a família essa mesma história? Quantas vezes a Maria mencionou que o filho dela era filho de Deus? Nós não sabemos. Mas muito provavelmente, no momento em que isso aconteceu, dentro de uma reunião de família, provavelmente a Maria deve ter pensado assim, essa é a oportunidade para que a família possa entender que ele é aquele que eu mencionei que seria, que o anjo mencionou que seria o Filho de Deus, aquele que viria para poder salvar a humanidade. E ela agora procura Jesus.
e diz para ele, olha, o vinho acabou. O que ela está dizendo é, faz alguma coisa. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa, é você. Há um aspecto aqui que eu acho fantástico. Maria conhecia Jesus. Maria, não apenas na qualidade de mãe, mas na qualidade daquela que havia crido na mensagem que o anjo Gabriel havia trazido para ela, dizendo que aquele que seria gerado no seu ventre seria filho do Altíssimo. Ellen White vai mencionar que Jesus tinha crescido como uma criança normal, uma criança como outra qualquer, ele brincava, ele estudava, se bem que o seu caráter era um caráter isento de qualquer mancha de pecado. Mas ele era uma criança como outra qualquer, ele foi crescendo. Não houve nenhuma situação de sobrenatural na sua vida até esse presente momento. E Jesus tinha fechado a carpintaria em Nazaré, tinha seguido para o Rio Jordão, foi batizado por João Batista. É bem verdade que o Espírito de Deus tinha descido sobre ele na hora do batismo e uma voz foi ouvida por aqueles que estavam lá. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Com certeza Maria tinha ficado sabendo disso tudo. Com certeza ela tinha ficado sabendo disso tudo. Mas agora ela vem até Jesus e diz, o vinho acabou. A resposta de Jesus para ela, algumas pessoas têm dificuldade de poder compreender porque acham que Jesus foi mal educado com a sua mãe. Mas eu quero que você compreenda que aqui você encontra um indivíduo que já era um mestre público, ele tinha os seus discípulos, e era a própria cultura daquele tempo mencionava que era perfeitamente comum um mestre se dirigir aos seus seguidores dessa mesma maneira. Ele trata a sua mãe agora como uma seguidora, não como sua mãe. Ele vai dizer, mulher, o que eu tenho contigo? A versão que eu usei aqui vai mencionar que temos nós em comum, mulher. O que ele está dizendo para ela é, mãe, acabou? Oh, acabou? Ok. E o que é que eu tenho com isso? Você trouxe uma situação para mim, o que é que eu posso fazer? E ele vai responder, ele vai dizer mais. Olha, a minha hora ainda não chegou. Eu quero só te lembrar, Lucas vai falar muito a respeito disso. Lucas vai deixar claro que Jesus Cristo foi para o deserto e passou 40 dias lá em jejum e oração com um propósito claro. Ele estava aqui na terra como o segundo Adão. Então, apesar de ser 100% Deus, ele também era 100% homem. E como o segundo Adão, ele não poderia ter nenhuma vantagem sobre o primeiro Adão. Ou seja, para que ele pudesse, ele mesmo tinha sido o autor do plano da redenção, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Mas quando ele se esvaziou a si mesmo e assumiu a natureza humana, ele deixou para trás as prerrogativas divinas. A divindade estava lá. Eu não sei te explicar isso, ok? Eu aceito pela fé. Ellen White menciona que a divindade estava latente dentro dele. E houve alguns momentos em que a sua divindade rompeu de dentro do corpo humano. Como é que era isso? Gente, temos que chegar no céu e ter uma conversa séria com Jesus para poder entender. Até lá a gente aceita pela fé. A gente sabe que a divindade estava lá dentro dele. Ele era 100% Deus, mas 100% homem. Então, agora, para poder entender quais seriam os próximos passos dentro do seu plano, ou do plano do Pai, do plano que ele mesmo havia estabelecido, que estava sendo administrado pelo Pai e que estava sendo empoderado pelo Espírito Santo. É a Trindade divina que está aqui trabalhando. O Filho é o segundo Adão, o Pai está dirigindo cada passo, o Pai vai revelando progressivamente cada passo que ele deve tomar, quando é que ele deve fazer cada uma das coisas, e o Espírito Santo o empodera, o Espírito Santo dá poder para que ele possa agir da maneira como ele tem que agir, enquanto o segundo Adão, ok? Lucas vai deixar isso muito claro. Então, por isso ele vai para o deserto para poder orar, para saber, e agora eu faço o quê? Antes dele poder ir para o deserto, logo depois do seu batismo, alguns discípulos de João chegaram para ele e disseram, mestre, aonde moras? O que é que o senhor tem aí para poder oferecer para a gente? Eles passaram um dia com Jesus. Mas Jesus agora vai dizer para eles, olha, eu tenho um compromisso de 40 dias. Daqui a 40 dias vocês podem voltar, que eu vou dizer para vocês quais serão os próximos passos que a gente vai dar. E ele vai para o deserto para entrar na presença do Pai, para poder descobrir para onde ele vai, o que ele vai fazer, quais são os próximos passos que ele deve tomar. E é o Pai, nesse período de 40 dias, que vai revelar a ele que ele deve voltar para Nazaré e que a partir dali ele vai migrar o seu centro logístico de Nazaré, ele vai para Cafarnaum. É o Pai quem vai revelar isso tudo. Cada passo do processo está sendo revelado pelo Pai. E o Espírito Santo o empoderava no decorrer do caminho para que ele pudesse fazer as obras que o Pai queria que ele fizesse. Agora, quando a Maria chega para ele e diz, olha, acabou o vinho. Jesus olha para ele e diz assim, mas o que a gente tem em comum? O que eu tenho a ver com isso?
A minha hora ainda não chegou. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, ó, o Pai ainda não me disse que é tempo de eu poder me manifestar publicamente, com sinais. O Pai ainda não me disse nada disso. Ainda não chegou a minha hora. E isso aqui é algo fantástico, porque nós podemos entender que Jesus Cristo compreendia melhor do que ninguém que o Pai tem um plano para estabelecer. E nesse plano, em cada momento, ele espera que os seus filhos tomem determinadas posturas. Existe um tempo certo para o pai poder intervir. Existe um tempo certo para ele poder tomar algum tipo de postura diante da humanidade. Nós, às vezes, queremos que ele faça no nosso tempo. Às vezes, nós somos meio como que a Maria. Dizemos assim, olha, Senhor, é o seguinte, precisamos que o Senhor resolva essa situação, de preferência agora. Agora tá bom para a gente, tá bom? Nesse momento, agora, já. Não é assim que às vezes a gente ora? Nós temos pressa em ver o poder de Deus sendo desencadeado, nós temos pressa em ver Deus agindo. E ela agora vai até Jesus e vai dizer exatamente isso. Senhor, acabou o vinho. Jesus responde, e o que eu tenho com isso? Meu tempo ainda não chegou. O Pai não me deu indicação nenhuma de que é o tempo de eu poder me manifestar. Mas eu gosto da maneira como a Maria age. Eu não sei se ela, no diálogo com Cristo, como ela o conhecia tão bem, se Cristo deixou, talvez pela entonação de voz, ou se pelo olhar, pela maneira como ele se comportou, se ele deixou alguma cláusula em aberto, mas o fato é que, apesar dele ter dito, minha hora ainda não chegou, ela chama os servos e diz assim, façam tudo o que ele disser. Eu gosto disso aqui. Porque ela está dizendo para os servos o seguinte, ele vai decidir o que vai acontecer nessa festa. O que ela está dizendo aqui através dessa frase é o seguinte, se ele achar que não tem o que fazer, ainda não é hora dele se manifestar, o Pai não vai efetuar um milagre através de Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo. Ok? Então, Jesus ia ter que dizer para os servos o seguinte, olha, vamos avisar o pessoal para o pessoal poder ir voltando para casa que a festa acabou. Mas a decisão ia ser dele. Se a festa acabasse, a decisão seria dele. Eu gosto de Maria. Sabe, isso é um princípio que na vida cristã faz toda a diferença. Quando Maria chega para poder falar com Cristo Jesus, ela está com uma batata quente nas mãos. O vinho acabou. Então ela agora vai ter que definir, juntamente com os noivos, com os pais do noivo, com a família toda, ela vai ter que definir qual é o próximo passo. Manda todo mundo embora para casa, acaba a festa, vamos dar um jeito de poder conseguir mais vinho, o que vai acontecer? Até o momento em que ela vem até Jesus, o problema é dela. Ela tem que resolver isso. Mas no momento em que ela conversa com Jesus, ela coloca o problema nas mãos dele e ela vai embora. Ela não fica ali. Ela vai embora. Ela só diz para os servos, façam tudo o que ele mandar. Se Jesus dissesse, vamos acabar a festa, vamos conversar com os convidados e dizer que não tem o que fazer, eles iam fazer isso. Mas Maria vai colocar a situação nas mãos de Jesus. Eu não sei o que ele fez na sequência. Às vezes chega a me dar raiva de João, porque eu queria que João tivesse dado mais detalhes para a gente de como é que esse negócio aconteceu. Eu queria que o João tivesse dito para a gente aqui, então Jesus fez uma oração ao Pai, não sei como é que a coisa aconteceu. Eu sei que alguma coisa aconteceu entre o momento em que a Maria chega para ele e fala, o vinho acabou, e o momento em que a Maria diz para os serviçais, façam tudo que ele mandar, porque logo na sequência ele vai se manifestar, ok? Então alguma coisa aconteceu entre a chegada da Maria e a saída da Maria. Se Jesus fez uma oração curta, se o Pai se manifestou, se o Espírito Santo falou, a gente não sabe. O que eu sei é que Jesus olhou à volta e ele viu 6 talhas de pedra que eram usadas para a purificação. Eu quero só que você se lembre que haviam rituais muito rígidos de purificação nas famílias judaicas daquele tempo. Um indivíduo poderia ficar ritualmente impuro e incapacitado de poder estar com outros judeus se ele, por exemplo, tocasse alguma coisa imundo, se estivesse na presença de outras pessoas, de gentios, por exemplo, de não-judeus, tudo isso poderia fazer com que o indivíduo se tornasse ritualmente impuro e, portanto, incapacitado de estar junto com as outras pessoas. Então, quando eles chegavam para uma festa de judeus, antes que a festa começasse, eles faziam alguns rituais de purificação.
lavavam o rosto, lavavam a barba, lavavam as mãos, o antebraço, lavavam os pés, e então faziam um ritual de purificação. E haviam para isso, logo na chegada, haviam algumas talhas de pedra que cabiam algo em torno de 80 a 120 litros cada uma. Se você colocar em média aqui 100 litros cada uma, estamos falando de algo em torno de 600 litros de água. 600 litros de água, ok? Jesus olha para os servos e fala o seguinte, olha, peguem essas talhas e encham as talhas de água. Eu quero só te lembrar que nós estamos falando de um tempo em que não havia uma tecnologia de água encanada, de uma bomba para poder tirar água do poço, ou torneiras que você poderia ligar e, a partir daí, encher ali as talhas, mangueiras que você poderia colocar dentro das talhas para poder encher. Para encher as talhas de água, estamos falando de 600 litros d'água, o indivíduo teria que ir até o poço, tirar a água do poço, colocar a água dentro de algumas vasilhas, carregá-las até onde estavam as talhas, despejar nas talhas. Quanto tempo eles levaram para poder tirar essa água? Não faço ideia, mas não foi pouco trabalho. Eu acho interessante o que esses caras fizeram, porque às vezes o Senhor Jesus pede para a gente fazer algumas coisas que não fazem sentido. Não faz sentido. Às vezes parece que faz mais sentido nós tomarmos algumas posturas do que obedecermos aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que o Senhor está revelando. E eu gosto de pensar em alguns momentos da história, como, por exemplo, quando Israel estava diante do Mar Vermelho, o exército egípcio estava exatamente atrás deles e o mar estava adiante. Eles vão até Moisés, Moisés vai até Deus e Deus diz, diga ao povo que marche. E você vai na frente. Moisés não sabia o que ia acontecer, mas quando ele entra mar adentro e ele levanta o cajado, o mar se abre e o povo passa em seco. Às vezes, obedecer a Deus não é alguma coisa que faça muito sentido. Algum tempo mais tarde, Josué precisava atravessar o Jordão na época da primavera, o rio estava transbordando na sua correnteza, e Deus diz, olha, pega os levitas, levando a Arca da Aliança, que é o bem mais precioso que vocês possuem, aonde estão as tábuas com os mandamentos, aonde está o pote com um pouco do maná, aonde está a vara de Arão que floresceu, e você, que representa o trono de Deus, coloque-os para poder carregar a Arca da Aliança, e eles vão entrar dentro do rio, e você vai ver o que vai acontecer. E eles vão carregando o bem mais precioso que a nação possuía, e vão entrando para dentro da água. E quando eles entram para dentro do rio, o rio para de correr. Sobe um paredão de água de um lado e a água se seca para baixo, e o povo passa em seco pelo rio. Às vezes, obedecer a Deus não faz sentido. Uma viúva que estava completamente endividada, o marido morreu e deixou dívidas, os filhos iam ser vendidos como escravos, ela vai até Eliseu, e Eliseu diz, o que você tem em casa? Ela diz, eu tenho um jarro com um pouquinho de azeite. Ele diz, então chega, vai lá e pega panelas emprestadas, com vasilhas emprestadas com seus vizinhos, entra dentro da sua casa, fecha a porta e despeja dentro dessas vasilhas. E ela começa a despejar e o azeite não parou, até que todas as vasilhas foram cheias. Mas para que você precisa de um monte de vasilha para colocar um pouquinho de azeite que está dentro de um frasco? Você não precisa, o frasco é suficiente para isso. Mas ela obedece. Às vezes, obedecer a Deus pressupõe que você vai ter que tomar algumas atitudes que vão te custar alguma coisa, mesmo que seja simplesmente o fato de outras pessoas chamarem você de louco. Você imagina, por exemplo, aqueles servos no meio da festa, com tanta coisa para poder fazer, o período de purificação cerimonial já tinha passado. Não era a época de poder buscar água para poder encher aquelas talhas. Mas eles vão. E eles gastam possivelmente horas para poder tirar a água do poço, carregar a água até onde estavam as talhas, e encher as talhas. E quando as talhas estão cheias de água, eles vêm até Jesus e dizem, já está cheio. Jesus diz, então agora leva para o mestre de cerimônias. E eu às vezes tento imaginar essa cena. Eu imagino os serviçais levando, não sei se eles levaram uma talha, são 600 litros de água. Você está imaginando aqui a cena? Eu imagino esses caras levando agora, eu não sei se levaram as talhas, se levaram uma pequena vasilha, mas quando eles colocaram ali dentro era água. Eu imagino um olhando para o outro falando assim, nós vamos chegar para o mestre de cerimônias e vamos falar o quê para ele? Olha, experimenta essa água. Eu acho que um deve ter olhado para o outro, deve ter falado assim, o filho da Dona Maria mandou a gente vir aqui para poder oferecer para o senhor esse negócio aqui. O fato é que eles foram, eles obedeceram. Não fazia o mínimo sentido obedecer uma ordem como aquela, mas eles obedeceram, eles foram.
Lembra quando os 10 leprosos foram curados algum tempo mais tarde? E Jesus olhou para eles e falou assim, vão e apresentem-se ao sacerdote e façam a oferta que foi designada por Moisés para purificação. Mas quando eles saíram e foram em direção a Jerusalém, eles ainda estavam leprosos. E no meio do caminho eles ficaram curados. Eles nem viram quando isso aconteceu. Enquanto eles estavam obedecendo, o milagre aconteceu. Naamã, o sírio, lembra disso? Naamã, o sírio, foi até Eliseu e Eliseu disse, vá até o Rio Jordão e lave-se 7 vezes, mergulhe 7 vezes no rio e você vai ficar curado. Ele ficou enlouquecido com Eliseu, porque Eliseu nem falou com ele, mandou um recado pelo servo. Ele disse, eu achei que ele ia vir, que ele ia conversar comigo, que ia me dar moral, porque afinal de contas eu sou general do exército sírio, mas ele não fez nada disso, me mandou um recado por um servo, e existem rios muito melhores do que aquela porcaria de Rio Jordão que eles têm aqui nesse país deles. E o servo falou, mas se ele tivesse mandado você fazer uma coisa difícil, você não fazia? Ele só mandou você pular 7 vezes no rio, se não der certo, não deu, mas pelo menos faz. E ele vai junto. E mergulha a primeira, continua tudo igual, segunda, terceira, quarta, quinta. Enquanto ele obedecia uma ordem que não fazia sentido absolutamente nenhum. Na 7ª vez, ele ficou com a pele tão limpa e tão bonita quanto a pele de um bebê, tão saudável quanto a pele de um bebê. E enquanto o processo de obediência acontece, Deus age. O que o Senhor Jesus estava fazendo através daquele ato todo? O Senhor Jesus estava despertando fé nas pessoas que estavam por ali. Jesus sabia que essa história acabaria se tornando depois conhecida por todas as pessoas. E havia princípios que ele estava estabelecendo aqui através da maneira como ele estava agindo. Você compreende isso? O fato é que quando eles chegam, eu não sei o que eles falaram para o mestre de cerimônias, eu não sei se eles disseram, olha, prova aqui desse vinho, eu não sei. Quando eles tinham colocado dentro da vasilha para poder levar para o mestre de cerimônias, era água. Não sei se eles chegaram e falaram, o filho da Dona Maria mandou a gente trazer para o senhor isso aqui. Eu não sei como é que tudo aconteceu. O fato é que a Bíblia vai dizer que eles foram. E quando o mestre de cerimônias provou aquilo, eu imagino esses camaradas servindo o mestre de cerimônias e percebendo, gente, é vinho. Você está imaginando aqui a cena? E o indivíduo prova e diz, rapaz, esse noivo é muito do esperto, porque a maior parte das pessoas, quando dão uma festa grande, dão um vinho melhor primeiro. Quando as pessoas já estão cansadas de beber, colocam um vinho de qualidade inferior, mas ele guardou o melhor para o final, para de repente esperar para sobrar mais. Com certeza deve ter sido isso. Ele estava dizendo que o noivo, então, portanto, tinha usado uma estratégia para economizar na festa. É isso que ele está dizendo através da sua frase. Mas os servos sabiam o que tinha acontecido. O que será que se passou na cabeça daqueles servos? Gente, eu acho, desculpa imaginar, tá bem? Aqui sou eu que estou imaginando, não é a Bíblia que fala, não. Eu imagino esses caras depois falando assim, gente do céu, o filho da Dona Maria é tudo que ela falou que ele era mesmo. Gente, nós tiramos essa água do poço e agora é vinho. Eu acho isso aqui fantástico. Sabe, eu queria fazer algumas aplicações aqui dessa história para você e para mim. A primeira aplicação que eu queria fazer é que esse vinho representa a alegria da vida. Ok? Nas festas judaicas é isso que ele representava. E existem circunstâncias que roubam a nossa alegria. O pecado, por exemplo, às vezes rouba a nossa alegria. Pessoas que acabam abraçando o pecado e vivendo em pecado perdem a paz de espírito. Os problemas roubam a nossa alegria. Quando enfrentamos dificuldades, problemas, e quem não está enfrentando dificuldades agora nessa época tão complicada de pandemia? Familiares, amigos, pessoas tão próximas, doentes com Covid, morreram por causa do Covid. Situações de problemas financeiros por causa do Covid. Eu estava conversando essa semana passada com a irmã Solange Pontes, da assistência social daqui de Santo Amaro. Ela estava me dizendo, pastor, a gente costumava doar aqui por volta de 25, 30 cestas básicas todos os meses. No mês passado, nós distribuímos mais de 50 cestas. E tem gente que está precisando de mais, a cada dia está aumentando mais, porque a crise financeira está apertando todo mundo. A gente já sabia que isso acabaria acontecendo, mas a gente está vivendo isso agora. E os problemas, às vezes, tiram a nossa alegria.
roubam a nossa alegria. Mas o que nós podemos entender é que Cristo Jesus é o único capaz de transformar elementos simples do dia a dia, como água. Ele é capaz de transformar em vinho e devolver a alegria para a nossa vida. O Senhor Jesus é capaz de poder trazer de volta a alegria para a nossa vida, a paz e espírito para cada um de nós, mesmo que estejamos enfrentando uma situação complicada, como aquela família estava enfrentando quando o vinho acabou. Uma outra aplicação que eu gostaria de fazer aqui dessa história é que essa história fez com que os discípulos de Jesus pudessem crer nele. Lembra do que o João falou? O João disse que os sinais foram realizados por Jesus com um propósito, fazer com que as pessoas pudessem crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a última frase que vai aparecer ali no final da história, no versículo 11, é: esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Portanto, o propósito de Jesus era que os discípulos crescem nele. Esses discípulos tinham acabado de começar a seguir Jesus. E quando eles viram água sendo transformada em vinho, eles creram em Cristo Jesus. Portanto, esse sinal era um indicativo para que os discípulos pudessem crer em Jesus. E uma terceira e última aplicação que eu gostaria de fazer. Vamos imaginar que Cristo Jesus não operasse um milagre aqui nessa festa, ok? O que aconteceria? A festa ia terminar mais cedo. As pessoas da comunidade com certeza iriam comentar que a festa foi mal preparada, que a família não se preparou decentemente para receber os convidados, a família ficaria mal falada durante um tempo, mas isso ia passar. Houve ocasiões em que Jesus operou milagres, como quando ele curou cegos, surdos, mudos, ressuscitou mortos, em que era uma situação de saúde, haviam coisas grandiosas envolvidas. Mas o primeiro milagre de Jesus é um milagre que não tinha nenhuma situação de vida ou morte envolvida. Ele operou um sinal, um milagre, com o propósito de fazer com que as pessoas pudessem crer que ele era o Filho de Deus, mas com um propósito: impedir que a festa acabasse. Impedir que as pessoas fossem embora. Eu vejo aqui um Jesus que gosta que gosta de estar junto com as pessoas, que gosta de se alegrar com as pessoas, que gosta de viver as experiências simples da vida junto com as pessoas, mesmo que seja num contexto de festa. Algumas pessoas querem pintar um Jesus carrancudo, um Jesus com um semblante pesado, um Jesus que está o tempo todo apontando os erros das pessoas, mas João vai apresentar um Jesus que gostou tanto de estar numa festa, que para a festa não acabar, ele operou seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Eu amo esse Jesus Cristo, e eu acho ele fantástico. Eu queria que esse sinal, esse primeiro sinal de Cristo pudesse fazer algo por você. Que você pudesse relembrar na tua história, na tua vida, quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Creia nele. Por que isso vai fazer diferença na sua vida e na minha? Porque nesse tempo difícil em que estamos vivendo, se nós nos lembrarmos que Cristo é o Filho de Deus, nada, absolutamente nada vai tirar a nossa paz. Nada vai roubar a nossa paz. E nós teremos a força necessária para enfrentar esse momento de crise e superá-la em nome de Jesus. Eu não estou dizendo com isso que ele vai operar um milagre para poder fazer com que nós ultrapassemos essa situação. Pode ser que ele opere, mas pode ser que não. Não é isso que vai fazer a diferença, mas quando você crê que Jesus é Deus e que a tua vida está nas mãos dele, você faz que nem a Maria. Você chega até ele, coloca nas mãos dele e diz: então é o seguinte, faça o que o senhor quiser. Olha para os servos e diz: façam tudo que ele mandar. Se ele quiser operar o milagre, ok. Se não operar, é problema dele. Mas a decisão é dele. Quando você se lembra que Jesus é Deus, você não perde tempo, não perde sono, porque você sabe quem ele é. Ele é Deus, ele é quem toma as decisões. É ele quem tem que operar ou não. Se ele operar, amém. Se ele não operar, amém. Mas a certeza que a gente pode ter é de que a decisão será dele e não nossa. Compreende isso? A outra coisa que eu queria que ficasse bem gravado no seu coração
é que Jesus tem prazer de estar conosco. Ele tem o prazer de poder se alegrar conosco, de chorar conosco. É tanto que os evangelhos vão mostrar Jesus indo a sepultamentos e chorando junto com os enlutados, se alegrando, indo a banquetes, a festas e se alegrando com os que se alegravam. E um casamento, na perspectiva judaica, era uma das coisas mais alegres que você possa imaginar. Com muita dança, com muita música, com muita comida. Era assim, era um momento de grande festividade. Jesus estava lá. Passou a festa toda. E quando a festa estava para poder acabar, para que a festa não acabasse, para que a comunhão continuasse, ele operou um milagre. É esse Jesus que quer estreitar cada vez mais os laços com você e comigo. Eu gostaria hoje de poder colocar diante do Senhor Jesus cada uma das minhas angústias. Talvez hoje estou falando para alguém que tem perdido sono por causa de alguma situação no meio dessa pandemia. Alguém que tem estado angustiado, que está com uma batata quente nas mãos e dizendo, eu não sei o que fazer, está queimando. O que eu vou fazer diante dessa situação? Eu quero te desafiar a fazer que nem a Dona Maria. Chega até Jesus e mesmo que ele diga para você, o que é que eu tenho com isso? Diga para os servos, façam tudo que ele mandar. Creia no Senhor Jesus, deixe ele ser Deus na sua vida. E pode ter a certeza de que o melhor para você vai acontecer. Eu queria orar nesse momento colocando nossa vida nas mãos do Senhor. Você não quer fazer isso comigo agora? Talvez se você tenha uma angústia muito grande, você queira colocar nas mãos do Senhor, faz isso agora enquanto você ora. Diz para Deus, Senhor, vou fazer tudo que o Senhor mandar. Mas a partir desse momento o problema deixa de ser meu e passa a ser teu, porque eu vou colocar nas suas mãos. Deixa ele ser Deus. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado porque em Cristo Jesus encontramos a solução para todos os nossos problemas. Pedimos que o Senhor possa ser Deus na nossa vida, independente das circunstâncias. Nos colocamos em tuas mãos, Senhor. Queremos fazer como Maria fez. Colocou a situação diante de Jesus e disse aos servos, façam tudo que ele mandar. Ajuda-nos a termos Cristo Jesus como Deus na nossa vida, a crermos que ele é Deus. E a tratarmos Cristo Jesus como Deus. E nos submetermos à sua vontade. Pois é em nome de Jesus que oramos.